Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Muito bom ter você aqui conosco nessa noite. Mais um dia para nós podermos adorar o nosso Deus, louvar o seu nome, aprender mais da tua palavra. E eu queria te convidar a se colocar em pé para juntos nós estarmos louvando esse Deus, agradecendo pelo seu amor, por Ele nos amar. E se coloque à vontade, amém? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Para sempre, Senhor, nós estaremos te louvando, te engrandecendo. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Para sempre, sempre, Senhor, nós estaremos te exaltando, te adorando, te louvando, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Porque mesmo sem merecer, o Senhor nos ama, Pai. Mesmo sem merecer, o Senhor está lá conosco. O Senhor está conosco nas horas difíceis, nas horas tristes, mas também está lá para nos puxar de volta nos momentos alegres, nos momentos felizes, Pai. Muito obrigado, Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio
caos. Eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Sempre, sempre tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo
tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia, Jesus. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, Pai. Pode tudo passar, tudo acabar, mas o Senhor vai continuar lá por nós, Pai. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Tem tudo a ver com Ele. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós estamos nessa campanha. É por causa dele, do nome dele, da glória dele, do reino dele, da vontade dele que nós estamos recebendo essas chaves. E que bom que você está aqui firme e forte. Nós vamos hoje observar mais uma chave, ou menos uma chave, porque é sempre interessante a gente pensar que nós estamos em rumo a uma eternidade. Nós estamos em contagem regressiva, sabia disso? Nós não estamos avançando muitas vezes na nossa idade, mas quem sabe à luz da eternidade estamos em contagem regressiva. Então é menos uma chave em direção a verdadeiramente um reino inabalável que Deus tem para o seu povo e para a sua igreja na presença dele. Glória a Deus por isso. E sabe, eu diria que a chave de hoje não tem segredo. Diga para quem está do seu lado, e a chave de hoje não tem segredo. A bem da verdade, a chave de hoje vai te revelar o segredo para você. A chave não tem o segredo, mas a chave vai te dar o segredo. Entendeu? A gente vai observar hoje a respeito do temor a Deus. Temor a Deus. Sabe, temor a Deus é o que move o nosso coração. Temor a Deus é o que move um crente, um filho de Deus à presença de Deus. Temor a Deus não pode faltar na nossa vida. Temor a Deus não pode faltar na nossa adoração. Temor a Deus não pode faltar de segunda a segunda na nossa vida, 24 horas por dia. Temor ao Senhor. Mas o que é temor a Deus? Temor a Deus, meus irmãos, não é ter medo de Deus. Você pode pensar qualquer coisa em relação ao temor, menos medo. Temor não é medo. Há quem se preocupa, há quem tem um receio de buscar a Deus com medo de Deus. Há quem lê a Bíblia e acha que Deus vai pesar a mão dele sobre a sua vida, por reconhecer o seu pecado, reconhecer as suas mazelas, as suas falhas, mas entendendo que Deus é um Deus de juízo, irado, que está pronto para derramar a ira dele sobre você. Deus não é assim, e temor a Deus não é isso. Temor a Deus não é isso. Aliás, se fosse para Deus derramar a ira dele sobre nós, o que seria de nós? O que seria de nós? A bem da verdade, Deus já derramou a sua ira sobre uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele levou a nossa culpa, Ele foi o cálice transbordante da ira do Senhor. Ele bebeu o cálice da ira do Senhor lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, quando nós pensamos em Deus, na presença de Deus, em estar diante de Deus, não há medo, porque a ira de Deus já foi afastada, a ira de Deus ela já foi acertada pelo sacrifício de Jesus, pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus por nós, aliás, de próprio Deus, por nós, em meio de Jesus, por meio de Jesus. Então não há o que ter medo de Deus, não há. E nós precisamos reparar isso na nossa vida, reparar isso na nossa adoração, reparar isso na nossa espiritualidade, nossa vida com Deus, para que a gente venha de fato a conhecer a Deus e viver na presença dEle, porque temor a Deus tem a ver com um profundo respeito a Deus. Respeito. Quando a gente fala em respeito, logo vem à nossa mente a ideia ou a imagem de um filho respeitando o pai. Poderíamos comparar o temor a Deus, em termos de respeito a Deus, como que um filho respeitando seu pai.
Claro que é uma ilustração muito frágil, porque é limitada à nossa condição pecaminosa, à nossa condição humana tão pequena diante de Deus, que não dá para comparar Deus com a nossa vida humana, mas a gente consegue ter uma pequena percepção de como é viver com Deus, andar com Deus, ou como Deus é, através daquilo que Ele nos deu, das observações que nós temos. Jesus fazia isso, Ele usava as ilustrações do dia a dia para ensinar acerca de Deus. Então, pense numa criança que ela atende ao chamado do seu pai, que ela vai até a presença do seu pai, ou ela busca a presença do seu pai ou da sua mãe, não por medo, mas por um respeito. Ela obedece por respeito, por entender que o pai é pai e a mãe é mãe, que há uma responsabilidade sobre ela, por entender que há um cuidado, uma provisão, que há um amor incondicional sobre ela. Portanto, ela respeita, não há o porquê não respeitar. Isso é temor a Deus, mas temor a Deus também tem a ver, meus irmãos, com uma sincera reverência, uma sincera reverência diante de Deus. Nós temos facilidade, por exemplo, de prestarmos reverência, e não no sentido de nos dobrar, necessariamente, dobrar os nossos joelhos, curvar as nossas cabeças ante uma autoridade, mas nós respeitamos, reverenciamos uma autoridade constituída, como foi falado aqui sobre a autoridade, mas e diante de Deus? Muitas vezes nós nos esquivamos dessa chave e do temor a Deus, porque nós não nos reverenciamos. Aliás, nós não reverenciamos a Deus com o nosso coração em adoração, em entrega, em reconhecimento de quem Ele é. Uma sincera reverência. E por que uma sincera reverência? Porque muitas vezes você pode se reverenciar Deus, mas o seu coração não está nisso. Muitas vezes você pode estar adorando a Deus, mas o seu coração não está nisso. Por isso tem que ser sincero. Temor a Deus é também zelo pelas coisas de Deus. Zelo. Jesus, certa vez, ele entrou no templo de Jerusalém e encontrou pessoas ali vendendo coisas naquele lugar sagrado, naquela época. Naquele momento, as pessoas tornaram aquele lugar corrupto, mancharam aquele lugar com vendas, com comércio. E o que Jesus fez? Ele chegou quebrando tudo, virando a mesa, expulsando os vendedores e dizendo: esta casa é casa de oração. E ainda, algum dos evangelhos cita um texto do Antigo Testamento, referindo a Jesus naquele momento, dizendo que o zelo pela tua casa me consome. Esse zelo que vem de uma reverência, que vem de um respeito santo e sincero, tem que consumir o nosso coração em relação às coisas de Deus. Não só no sentido de nós cuidarmos desse templo, cuidarmos aqui desse local, desse recinto que Deus nos abençoou para celebrarmos o nome dEle, não só no sentido de a gente cuidar da nossa Bíblia, apalpar a nossa Bíblia, afofá-la, cuidar dela com tanto carinho e apreço, não simplesmente jogá-la de qualquer jeito, guardar de qualquer jeito, nem saber aonde você deixou ela, mas sim você ter zelo pelas coisas de Deus, porque você entende que por trás dessas coisas há uma santidade, por trás dessas coisas há uma pessoa importante, que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, é Deus. E quando a gente fala de coisas de Deus, não é só palpáveis, coisas que a gente vê, coisas que a gente consegue pegar, mas sim ministérios, pessoas, coisas que Deus dá para a gente fazer, cuidar com zelo. Por exemplo, Deus pode ter te dado um ministério, Deus pode ter te dado um dom, um talento, e o que você tem feito com ele? Cuide com zelo, desenvolva, não enterre os seus talentos, mas tenha zelo pelas coisas de Deus.
Isso é temor a Deus. Por quê? Porque o temor a Deus move o nosso coração em direção a Deus. O temor a Deus move o nosso coração em direção às coisas de Deus. E, além de tudo, temor a Deus é adorá-lo. Adorá-lo, por isso digo de coração. De coração. Quantas vezes, meus irmãos, nós adentramos esse lugar, nós cantamos canções, nós levantamos as mãos, mas o nosso coração está tão longe, o nosso coração está tão distante, porque às vezes a gente está fazendo isso, mas lá no íntimo a gente está pensando no amanhã, no trabalho, na escola, na faculdade, está pensando na louça para lavar lá em casa, está pensando está pensando na conversa que vai ter que ter com o filho quando chegar em casa, está pensando em inúmeras coisas, mas o seu coração não está em Deus. Temor a Deus, meus irmãos, move o nosso coração a uma santa reverência, a um respeito sincero, a adoração, a um zelo por Deus e pelas coisas de Deus. Temor ao Senhor não pode faltar na nossa vida. Aliás, temor ao Senhor é a razão de estarmos na sua presença. E quando eu falo isso, não é significando que depende de nós, não depende de nós, é a graça do Senhor que move o nosso coração. E há quem diga que temor ao Senhor, temor a Deus, é um sentimento. Sim, nós podemos entender que é um sentimento, mas muito mais do que o sentimento, é uma atitude, é uma postura, é uma decisão, porque a gente reconhece Deus como santo, justo, poderoso, um Deus lindo e maravilhoso, um Deus digno. Quando a gente fala em dignidade, é algo que é próprio da pessoa, não há quem tire dela, e não há quem possa impedir ela de receber. Deus é digno de toda a glória e toda a honra, por isso nós só temos que correspondê-lo em temor, santo temor, em reverência, em adoração, em respeito, em zelo. Amém, queridos? Estão me acompanhando? Mas olha que interessante, a chave de hoje, o temor a Deus, é o acesso à intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E quando eu falo intimidade com Deus, eu estou falando literalmente de compartilhar de segredos, de compartilhar de pessoalidade, sabe? Um tete-a-tete com Deus, sabe? Andar com Deus, conhecê-lo. Eu digo tal como Ele é, naquilo que nós possamos ou podemos conhecê-lo. Deus se deu a conhecer pela sua palavra, a sua revelação, as escrituras sagradas. Deus se deu a conhecer por meio de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, o quanto é possível conhecê-lo, meus irmãos, nós podemos ter intimidade com Ele, porque é possível conhecê-lo. E o temor do Senhor nos permite, é uma chave, é um acesso para isso. Sabe por quê? Olha o que diz o Salmo 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O seu coração arde por conhecer a Deus, o seu coração queima por conhecer as coisas de Deus. Saiba que você está nesse caminho se o seu coração está voltado num zelo, num respeito, numa reverência e numa adoração a Ele. Não há como nós, de certa forma, alcançarmos o coração de Deus. E lembre-se, é sempre bom frisar isso, não depende de nós, nós apenas correspondemos à sua graça. Ele já nos alcançou, Ele apenas espera que o busquemos. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Há coisas que a gente ainda não conhece, há coisas que a gente ainda não viu, há coisas que a gente ainda não acessamos, e Deus tem para nos dar e nos revelar por meio da sua palavra, em sua presença, porque Ele se revela. Ele se revelou e continua se revelando. Mas só os que o temem conseguem acessar essa revelação. Só os que o temem conseguem acessar essa revelação. E deixa eu te dar um exemplo. A própria Bíblia dá esse exemplo. Lá em Atos capítulo 10 nós temos uma história empolgante, maravilhosa, que nos inspira, a história de Cornélio, um centurião romano, não tinha nada a ver com o judaísmo, não seguia os 10 mandamentos, não ia no templo adorar a Deus, ele não era judeu, entende? Era romano, mas por algum momento, em algum dado momento da sua história, ele teve contato com a vontade de Deus, com a revelação, a palavra de Deus. De alguma forma ele começou a temer a Deus, e nesse temor a Deus, olha o que o texto diz: ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Cornélio tinha um coração voltado para Deus, mas ele ainda não conhecia a Deus tal como Ele é. Cornélio tinha um coração que queimava por Deus, que reverenciava-o, que o adorava com sinceridade. Cornélio tinha um coração que respeitava a Deus mesmo sem conhecê-lo. E sabe o que essa história diz? Diz que Cornélio estava orando, mesmo sem conhecer Jesus, mesmo talvez sem ter as práticas judaicas de ir ao templo oferecendo sacrifício, de ter a lei mosaica, a lei de Moisés. Era um romano, mas ele temia a Deus. E quando ele estava orando certa vez, Deus enviou o anjo lá para ele e falou assim: Cornélio, manda chamar Pedro lá em Jope, e Pedro vai te revelar as coisas que eu preciso que você conheça, que você precisa conhecer a meu respeito. Então ele manda chamar Pedro. Pedro, quando recebe aqueles homens enviados de Cornélio, ele está tendo uma revelação. No exato momento em que ele teve uma revelação de Deus, e Deus quebra paradigmas de Pedro, dizendo: Pedro, leve a minha palavra aos gentios, leve a minha palavra àqueles que vão te buscar, que vão te chamar. Eu estou nesse negócio, estou parafraseando aqui. E aí Pedro recebe aqueles homens, entende o chamado para ir até Cornélio, vai até Cesareia, onde Cornélio está com sua família reunida, e olha só o que Cornélio fala para ele: assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus. Cornélio não conhecia a Deus tal como talvez hoje nós conhecemos, mas o seu coração o buscava, o temia, e ele diz: estamos na presença de Deus, Pedro, para ouvi-lo, ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Nós queremos conhecê-lo, queremos saber tudo sobre Ele, tudo que você pode nos contar. Diga, nos revele tudo, não esconda nada, porque nosso coração arde por Deus. Nosso coração queima por sua santidade, por sua glória, por sua verdade. Esse homem com toda a sua família, quem sabe idosos, crianças, todos juntos, queimando por dentro por conhecer Deus. O temor ao Senhor nos move em direção a Deus. Ah, queridos, nós precisamos ser uma igreja que clama ao Senhor, que busca ao Senhor mesmo com intensidade, sem reservas, sem resistência, mas de todo o coração,
Deus tem muito a nos revelar. Quantas vezes a gente lê a palavra e não entende, nossa mente está fechada, mas se o seu coração estiver no coração de Deus, se o seu coração estiver derramado em Deus, em santo temor, pode ter certeza, meu irmão, seja insistente, que Ele vai abrir as janelas dos céus, Ele vai te revelar, sua mente vai se abrir, seu coração vai se abrir, você vai entender. O versículo 12 do Salmo 25 não está ali, mas diz que aos que temem ao Senhor, o Senhor revela os seus caminhos e lhe mostra a direção que deve seguir. Meu Deus! Às vezes a gente perde tempo e bate cabeça porque não entende o que tem que fazer, e Deus está dizendo o tempo todo: entra na minha presença, ande na minha presença, viva na minha presença, eu vou te dizer o que fazer. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E eu quero terminar com esse texto. Olha o que Hebreus diz, 12:28, para mim e para você, para uma igreja que deseja mais de Deus. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, nós estamos caminhando em 12 chaves do reino, que nos permitem, são princípios espirituais, são verdades absolutas acerca da palavra de Deus, acerca da espiritualidade, do caminhar com Deus, que nos permitem viver a plenitude na presença de Deus em Cristo Jesus. Estamos recebendo um reino inabalável, reino que não é desse mundo, reino que não é fechado, engessado a este mundo, reino que não tem fim, reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Você se pergunta: Senhor, como eu devo te adorar? Ah, Senhor, que maneira eu devo adorar, que o Senhor aceita, que o Senhor receba a minha adoração. Aí a gente busca método, busca fazer curso de adoração, busca fazer intensivo, a gente busca na internet como adorar, mas Deus está dizendo: olha, quer adorar a Deus de modo aceitável? Tenha uma reverência e um temor, seja reverente, não seja temeroso. Temeroso é ter medo, mas seja temente a Deus, temente a Deus. O seu coração precisa queimar na presença de Deus. Sabe o que temor a Deus nos permite, meus irmãos? Não só ter a revelação das coisas de Deus, não só ter a intimidade com o Senhor, mas o temor a Deus move o nosso coração longe, distante do pecado. Sabe o que nos faz não pecar? É o temor a Deus. Sabe o que nos faz ter coragem de viver em santidade? É o temor a Deus. Sabe o que nos faz, nos dá coragem para realmente perseverar na presença de Deus? O temor a Deus. É uma atitude solene diante dEle, é só você e Ele. Nós cantamos aqui que Ele é o centro, importa que Ele cresça, que Ele apareça, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele, queridos. Ah, meus irmãos, se a gente tivesse ideia do que Deus tem para nós aqui hoje, se nós tivéssemos ideia do que a palavra dEle nos revela, oh, meus irmãos, nós teríamos a experiência de dizer para Deus: Deus, essa vida é tão pouca para desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem, tão pouca. Ah, queridos, vamos buscar a Deus em perfeita adoração, uma adoração aceitável, com reverência, com temor, com respeito santo, e que Ele possa encontrar em mim, em você, no nosso coração, um coração verdadeiramente derramado na presença dEle, que o teme, que está pronto para ouvir a sua voz, que está disposto a caminhar com Ele, que está disposto a renunciar o que for preciso para estar com Ele.
para desfrutar dele, para conhecê-lo cada vez mais. Vamos nessa? Vamos acessar esse lugar? Vamos usar essa chave? Amém? Esse ano é um ano de adoração aceitável ao Senhor. É um ano verdadeiramente de vivermos um reino inabalável. O ano de conhecermos aquilo que ainda não conhecemos em Deus. O ano de abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, deixar aquilo que nos atrapalha para trás e seguirmos avante no foco. O foco que é a presença do Senhor. A presença do Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, quero te convidar a ficar em pé. E se você ainda não fez os seus pedidos, não anotou, lá atrás você sabe, tem os papéis, caneta, por favor, faça isso enquanto cantamos. Depois nós vamos orar por essa chave. Me abraçou com as mãos que criaram os céus. Me encontrou onde a graça as feridas curou, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração, me ergueu, minha vida proclama a tua glória, e de pé, hoje sem medo posso cantar, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Eis-me aqui, neste preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Glória a Deus. Levante as suas mãos diante do Senhor, queridos. Nós entendemos que essa chave, ela é eficiente, ela é eficaz. O Senhor deseja nos levar a uma intimidade com Ele, queridos. E sabemos que a chave para isso é o temor ao Senhor. Espírito Santo, venha consumir nosso coração completamente com o teu temor, para que possamos ser fiéis a Ti. É impossível ser fiel ao Senhor se não for por meio do temor do Senhor, se não for por meio, Senhor, de um zelo que venha consumir nosso coração, se não for por meio de uma consciência da Tua presença, Senhor. Logo esqueceremos de Ti, esqueceremos da Tua palavra, e logo, Senhor, ficaremos distantes sem perceber que distante estamos. Senhor, nós clamamos a Ti que o temor do Senhor se apodere, a começar nas crianças, a começar nossos filhos. Feliz é o pai, feliz é a mãe cujos filhos é temente ao Senhor. Nós declaramos sobre os filhos que estabeleça o temor do Senhor, para que quando eles crescerem, jamais venham se desviar de Ti. Nós oramos, ó Deus, que a Tua palavra possa incomodá-los, possa direcioná-los. Isso quem fará é o temor do Senhor. Pai, nós intercedemos por uma família temente ao Senhor. Este temor do Senhor que nos consome para adorá-lo, para engrandecê-lo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar nossos dias
os dias aos quais o Senhor nos reservou nessa vida tão passageira debaixo deste céu. E queremos, Deus, clamar ao Senhor por esses dias, que vivamos sob o temor do Senhor. Pai, queremos crescer no temor do Senhor, para que assim venhamos crescer na intimidade contigo. Queremos e precisamos crescer, Pai, no temor do Senhor, para que assim sejamos mais fiéis à Tua palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti, que o temor do Senhor venha nos levar uma sensibilidade com a Tua presença. Que o temor do Senhor venha também trazer uma sensibilidade com uma frieza, com o pecado, de tal maneira que venhamos logo nos arrepender e voltar para a Tua presença. Que o temor do Senhor faça isso. Gere em nós, Espírito Santo, o temor do Senhor. Gere em nós o temor do Senhor, um santo temor do Senhor, que seja liberado sobre a Tua igreja. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Batiza, Senhor, com santo temor a Tua igreja. Batiza as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos, aos casais, aos anciões. Declaramos o temor do Senhor. O temor do Senhor, um santo temor do Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, o temor do Senhor nos moverá, não somente por aquilo que nós sabemos, mas sim por aquilo que sentimos. Pela Tua presença gloriosa é que clamamos e Te louvamos, pois o temor do Senhor nos moverá um divisor de águas, nos conduzirá a uma vida plena e abundante na presença do Senhor hoje, e assim a cada dia, para a glória do Senhor Jesus que oramos e já Te agradecemos, Senhor. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor da glória. Glória a Deus, irmãos. O temor do Senhor se apoderar do nosso coração como nunca. Um santo temor do Senhor, irmão, se apoderando do nosso coração, preciosos irmãos. É uma chave que nos levará a uma intimidade com o Senhor. Entendemos a palavra. Se aproprie dela, querido. Sabe, inclina teu coração e começa a pedir: Senhor, gere em meu coração temor, me dê mais temor. Dê temor no coração dos meus filhos, gere temor no coração dos pais, gere temor no casamento, irmãos, para que assim possamos andar com o Senhor todo lugar, em todo tempo. Amém, irmãos meus. Queridos, se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui para continuarmos essa jornada tão abençoadora, essa campanha de fé. Que o Senhor continue guardando teu coração, que o Senhor te cubra e te leve em paz e em segurança para o seu lar. Vão na paz, irmãos meus. Deus abençoe, queridos. Eis-me aqui, de Ti preciso me renderei. Eu sou Teu e eternamente Te adorarei. Eis-me aqui, de Ti preciso me renderei. Eu sou Teu e eternamente Te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou. E na graça estou, e na graça estou.